Olá pessoal, tudo bem? Retornamos à nossa aula de hoje, né, de teoria de controle, e nós vamos andar um pouco mais na aplicação que nós estamos fazendo, principalmente utilizando as ferramentas que nós começamos a trabalhar. Nessas ferramentas, né, que a gente está vendo, uma das fundamentais que nós vamos usar é a transformar de Laplace, isso aí sem sombra de dúvida, né? Mas o que nós queremos fazer a partir de agora, usando aquelas ferramentas, é fazer o que a gente chama de análise temporal. O que significa exatamente análise temporal? A análise temporal é que, dado o sistema, nós vamos aplicar um sinal em particular, um sinal particular na entrada, e queremos avaliar qual é a resposta desse nosso sistema, né? Então, a nossa aula de hoje, basicamente, está voltada em análise temporal do nosso sistema. Tá? O que eu estou escrevendo aqui dizendo o seguinte, ó, a análise temporal, né, é a sua resposta temporal, ou seja, quando sinais particulares são aplicados à sua entrada. Quais são os sinais, naturalmente, que a gente usa? São sinais de impulso, impulso unitário, degrau unitário, rampa unitária e sinais senoidais, né? Então, o que a gente tem? Nós temos um sistema, ok? Nesse nosso sistema, nós queremos saber como é que ele se comporta. E o que é que você faz? Você aplica o sinal de entrada e vê qual é a resposta. Em termos práticos, é como se nós tivéssemos, por exemplo, o nosso liquidificador. E o nosso liquidificador, ao receber um liquidificador, o que nós fazemos? Nós vamos testar o liquidificador se está funcionando ou não. Nós aplicamos um sinal de entrada. E a partir do sinal de entrada, nós estamos verificando se ele está funcionando ou não. Né? Aí nós vamos lá na tensão residencial, você liga e depois aciona o dispositivo. Isso é fazer exatamente o que eu estou dizendo, fazer uma análise temporal do nosso sistema. Agora, o que nós queremos analisar a partir de agora é o seguinte, que é uma coisa fundamental para o sistema, é verificar a estabilidade do sistema. Tá? É isso que nós queremos saber. A primeira coisa a fazer no sistema é verificar a estabilidade. Por quê? Para sistemas industriais, os quais nós estamos querendo trabalhar, a estabilidade é fundamental. Vamos escrever mais a definição de estabilidade. Veja, pessoal, que quando nós estamos trabalhando com o sistema, normalmente uma das preocupações que nós temos que ter é a estabilidade do sistema, né? Nós vimos que fazer análise temporal é você fazer uma análise a partir de um sinal que você está excitando no sistema, né? E você quer ver a resposta. Claro que o nosso objetivo é fazer essa avaliação, essa análise, né, para que a gente possa melhorar o desempenho do sistema. Quando você faz essa análise, um dos elementos que aparece é exatamente a estabilidade, né? Eu não posso trabalhar com um sistema que não tenha estabilidade, principalmente para a área industrial, né? Você não pode trabalhar com um sistema que não tenha estabilidade, porque senão você não sabe o que você pode melhorar, ou se o que você vai melhorar vai atender o que você quer, porque o sistema não é estável, né? Então, inicialmente, vamos conhecer a definição mais genérica, né, do que é estabilidade, né? Então, aqui eu coloquei o seguinte, a definição de estabilidade, um sistema linear é bioestável, esse termo aqui é interessante, bioestável, se qualquer sinal de entrada com amplitude finita produz um sinal de saída com amplitude também finita, né? Isso quer dizer que eu tenho uma estabilidade bioestável, né? É a forma genérica. Ou seja, quer dizer o seguinte, eu tenho um sistema, né? Se no meu sistema eu aplico um sinal finito, por exemplo, eu apliquei um sinal de tensão de RMS em 127 volts. O sinal de saída que eu estou querendo, por exemplo, foi atendido por uma rotação de 1800 RPM. Né? Então, veja, eu peguei um sinal de entrada, 127 RMS, tensão, e verifiquei a saída, 1800. Né? Veja que, nesse caso, o que ocorreu? O sinal de entrada limitado foi excitado no sistema e saiu uma resposta também limitada ao sinal. Isso quer dizer que o meu sistema é o quê? Estável, ou em geral chamado de bioestável, né? Ora, eu escrevi aqui BIBO, né, a tradução do inglês, Bound Input, Bound Output. Ó, as letras iniciais B, I, B, O. Isso que é chamado de BIBO, né? Agora, veja,
Quando nós olhamos o sistema, o que nós estamos olhando? Nós estamos olhando o sistema e queremos saber se ele está funcionando e garantir a estabilidade dele, né? Aí a estabilidade eu pego, olha só que eu estou olhando um sinal de entrada limitado, por exemplo, 5. Um exemplo numérico, 5. Aí o que aconteceu? Eu apliquei o sistema recebeu o sinal de excitação e respondeu. A resposta dele foi outro sinal aqui, por exemplo, esse aqui, ó. Inicialmente ele oscilou e depois ficou no valor numérico desejado. Então ficou o quê? Num valor sinal finito, né? Então esse sistema aqui é um sistema que a gente chama de sistema estável ou biboestável. Ok? Olha esse outro sistema aqui. Esse outro sistema, eu tenho o seguinte, olha. O que acontece? Eu tenho um sinal limitado, tá? Está oscilando, mas ele é limitado. Quando eu excito o sistema, quando eu aplico o sistema, o que acontece? Ele dá uma resposta que vai lá para o infinito. Então, esse sistema é um sistema que não é estável. É um sistema instável, né? Ainda tem sistema que ele fica oscilando. Também você tem um sistema, praticamente um sistema oscilatório, né? Veja que, por que eu estudo tanto sistema como sendo um dos tópicos iniciais do sistema com a estabilidade? Porque é a estabilidade que vai garantir para o meu sistema, vai garantir que o meu sistema possa ser melhorado. E eu posso prever quanto que eu posso melhorar no sistema. Veja que esta é a ideia de estabilidade inicial. Então, de forma geral, o que a gente tem? A biboestável é como você pega um sinal limitado, aplica no sistema, e o sistema lhe dá uma resposta, sinal o quê? Limitado, amplitude limitada na entrada, amplitude limitada na saída. Isso é garantir exatamente a estabilidade. Vamos continuar um pouco mais? Sim. Bom, veja pessoal que estamos trabalhando inicialmente com a ideia de estabilidade, né? Isso foi uma ideia bem mais genérica, o biboestável de um sistema, né? Que a gente tem basicamente dizendo o seguinte: tem um sinal limitado, de amplitude limitada na entrada, e gera um sinal de amplitude limitada na saída. Isso é a definição mais genérica. No entanto, o que nós temos na prática, muitas das vezes, é um modelo, né? Que inicialmente nós estamos estudando o modelo de função de transferência. Esse modelo da função de transferência, que nós vimos nas aulas anteriores, né, vocês podem ver aí, é um modelo, digamos, que é satisfatório porque nós queremos neste momento. O que essa função de transferência é? Na verdade, a função de transferência é a transformada de Laplace do sinal de saída pelo sinal de entrada, considerando a condição inicial nula do nosso sistema. Este é o modelo matemático que a gente estudou nas aulas anteriores, né? Então vamos usar esse conceito para melhorar a definição. Então nós temos aqui um teorema da estabilidade linear, né? Também chamado de estabilidade de Hurwitz, né? O que seria estabilidade de Hurwitz? Estabilidade de Hurwitz diz o seguinte, que eu posso dizer, a partir do modelo, se o sistema é estável ou não. Como é que eu sei que o sistema é estável? Eu vou olhar para o polinômio do denominador da função de transferência. Aí vou calcular as raízes. Se essas raízes estiverem localizadas em plano esquerdo do plano complexo, excluindo o eixo, eu posso dizer que o meu sistema ele é estável. Então, eu tenho que dizer o seguinte, ó, um sistema linear invariante no tempo é biboestável, ou chamada estabilidade de Hurwitz, se todos os polos de sua função de transferência estão localizados no semiplano esquerdo do plano S, excluindo o eixo imaginário. Então, eu vou olhar para cá, por exemplo, veja, este aqui é o plano complexo. Eu tenho vários pontos aqui, ó, pontos estão aqui, aqui, pontos sobre o eixo real, pontos sobre o eixo imaginário, pontos aqui e aqui, né? O que acontece? Quando eu olho os pontos da função de transferência, né, que eu vou avaliar, e esses pontos que eu estou querendo estão nesse plano aqui, ó, tá? Nesse lado aqui, significa que o meu sistema ele é estável. E quais são esses pontos? Aí eu vou lembrar o seguinte, ó, que a função de transferência é um modelo que nós encontramos a partir da relação da transformada de Laplace, da saída pela entrada. É isso? Aqui, ó. Y de S sobre U de S. Só que nessa relação existe o quê? Uma relação entre polinômios, que eu estou chamando polinômio do numerador de S, polinômio do denominador. Tá? O que nós temos? Que quando eu considero o polinômio, por exemplo, do numerador,
igual a zero, eu encontro quem? As raízes desse polinômio. As raízes desse polinômio, tá? Vou colocar assim, ó. As raízes, tá, de n de s são denominados, tá? Aqui eu vou colocar assim, denominados de zero de g de s, que nós vamos representar por uma bolinha assim, ó, tá? Então veja, o numerador é um polinômio. Esse polinômio é igual a zero. Quando é igual a zero, eu encontro as raízes desse polinômio. As raízes desse polinômio são chamadas de zero da função de transferência, ou seja, zero de g de s, que a gente vai representar por uma bolinha. Quando eu considero d de s igual a zero, eu estou encontrando as raízes desse polinômio, tá? E as raízes desse polinômio, vou escrever aqui, ó, as raízes de d de s são denominadas de polos de g de s, que a gente vai representar por um x, tá? Então percebam, olha só que interessante. Quando eu tenho um modelo definido por uma função de transferência, g de s, tá? Eu preciso analisar com muito cuidado os zeros do numerador e as raízes do numerador e as raízes do denominador. As raízes do numerador são chamadas de, se você olhar para cá, ó, zero da função de transferência. As raízes do denominador são chamadas de polo da função de transferência. Olha o que é legal. Quando você olha para a definição, você vê que aparece quem? Polos. Então, eu estou interessado nesse momento em avaliar quais são as raízes do denominador. As raízes do denominador é que vai me dizer se o meu sistema é estável ou não. Tá? Aqui, ó, as raízes desse polinômio. É ele que está descrito no teorema. Então, veja, agora nós começamos a fazer, a estender um pouquinho mais o nosso estudo, né, e verificar a importância do polinômio que está no denominador. Claro que quando você olha esse aqui, ele também tem uma importância. No momento não vamos usar, mas ele tem uma importância muito grande que a gente vai observar nos próximos exemplos depois das nossas aulas. Que esses números aqui, ó, tá, as raízes do numerador, eles também afetam no desempenho do sistema. Em alguns casos, não são todos, mas em alguns casos eles podem afetar o desempenho do sistema. Então, vamos ver um pouquinho mais de exemplo? Veja, pessoal, que nós estamos trabalhando, fazendo análise de estabilidade, não é isso? E nós estamos considerando o seguinte, ó, que a partir do modelo da função de transferência g de s, n de s sobre d de s, nós conseguimos avaliar a estabilidade do sistema. E para que nós possamos avaliar, não preciso nem usar o polinômio do numerador, basta usar o polinômio do denominador. E nós vimos o seguinte, quando eu igualo o polinômio do denominador a zero, eu encontro as raízes desse polinômio. As raízes desse polinômio é o que nós chamamos de polos de quem? Da função de transferência, não é isso? Quando eu igualo a zero o numerador, eu encontro as raízes desse polinômio. E as raízes desse polinômio nós chamamos de, zero da função de transferência. E o denominador nós chamamos de polos, né? Os zeros nós estamos representando aqui, ó, por essas bolinhas, tá? Esses círculos abertos. E representa para a gente quem são os zeros da função de transferência. Então aqui, ó, se eu olhar para cá, eu tenho 1, 2, 3 zeros, né? E o denominador, as raízes dele, nos dá os polos que nós chamamos de, nós representamos por x, pelas cruzinhas aqui, o x. Tá? Então eu já consigo agora olhar para o plano, né, identificar quem são os polos e quem são os zeros. Se eu olhar para o plano e vejo x, eu sei que lá estão os polos. Se eu ver as bolinhas, né, isso, eu sei que lá estão os zeros da função de transferência. Muito bem. Veja que, quando eu faço isso, nós escrevemos no teorema o seguinte: se os zeros, se os polos estão no semiplano esquerdo, significa que o meu sistema, definido por esse modelo, ele é estável. Tá? Agora eu coloquei aqui só para relembrar, o que é um sistema estável? Um sistema estável quando as raízes do polinômio estão no semiplano esquerdo. Tá? Mas nós estamos interessados mais em trabalhar, né, com o sistema assintoticamente estável. O que significa assintoticamente estável? Significa que os polos estão no semiplano esquerdo e não inclui quem? O eixo imaginário.
Quando eu incluo o eixo imaginário, claro, eu sei que é estável, mas eu posso inclusive dizer que o sistema é criticamente estável, né? Eu coloquei isso aqui para a gente só ilustrar, né? Mas eu tenho um sistema que também pode ser o quê? Oscilatório. O que significa isso? Significa que o sistema oscilatório, ele não é nem um sistema que é estável e nem posso dizer que o sistema ele é instável. Eu não posso dizer isso. Ele fica o quê? Oscilando. Efeito, por exemplo, de uma mola. E finalmente nós temos aqui, ó, o sistema que a gente não deseja, tá? São chamados sistemas instáveis, né? Aí alguém poderia perguntar, professor, mas e se eu tiver um sistema instável, o que eu devo fazer? Então, inicialmente, a primeira coisa é você tentar estabilizar o sistema. Então, por exemplo, vamos imaginar esse pincel. O pincel da minha mão aqui, ó, ele está estável. Mas no momento que eu começo a segurar o pincel bem aqui assim, ó, veja, quando eu segurar bem aqui, eu vou tentar encontrar o ponto, ó. Se eu largar isso aqui, ele vai cair, ó. Por quê? Porque o sistema não é estável mais. Então eu tenho que encontrar um jeito de forma que esse sistema fique perfeitamente aqui. Por exemplo, o sistema que é um sistema puramente instável, que você precisa ajustar, né? Sempre está tomando cuidado, é o pêndulo invertido. O pêndulo invertido é um sistema muito estável, né? Mas você precisa fazer o quê? Estabilizar o sistema. Então eu preciso pegar isso aqui, colocar aqui, digamos, eu vejo primeiro preparo um suporte, posso colocar aqui, outro aqui, para tentar estabilizar o sistema. Depois que eu estabilizo o sistema, aí sim eu vou tentar melhorar o desempenho dele, né? Então, se o sistema é instável, a primeira coisa que você tem que fazer é estabilizar. Um exemplo de sistema muito estável são os drones, né? Você tenta estabilizar o drone. Outro, avião, né? O avião é um sistema muito estável. Então, veja, você tem muitos sistemas que são estáveis. Você precisa fazer o quê? Estabilizar. Depois de estabilizar, aí sim você vai fazer a sua análise, né? Para que você tenha um melhor desempenho. Então aqui eu quero mostrar para você exatamente isso, que o nosso sistema, tá? Se tiver no seu plano esquerdo, ele é assintoticamente estável, ele não inclui o eixo, mas nós estamos interessados nesse tipo de sistema, tá? Esse tipo de sistema que tem uma gama de, digamos, uma ramificação muito grande para os nossos estudos. Vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. Percebam que nós estamos trabalhando com a ideia de estabilidade, usando a ideia de função de transferência. Então, quando nós avaliamos essa função de transferência, nós queremos verificar se essa função de transferência que representa um modelo para a gente de um sistema, é um modelo de um sistema, nós queremos saber se o sistema é estável. E nós acabamos de ver o seguinte, que dada uma função de transferência, eu posso saber se o sistema é estável ou não. Aí eu estou colocando alguns exemplos, né? Porque 3 exemplos nós começamos a avaliar, começamos a nossa discussão. Veja, no primeiro eu tenho um modelo dado por uma função de transferência sendo 1 sobre S mais 3. Okay? Então, se eu olhar para cá, eu tenho que o numerador, claro, não tem um polinômio constante, né? E eu diria que você não consegue dizer quais são as raízes desse polinômio, né? Mas no denominador, você tem o d de S aqui, ó, vale quanto? S mais 3. E nós avaliamos o seguinte, eu posso saber se o sistema é estável por esse polinômio aqui, ó, d de S, né? Basta fazer o quê? Igual a zero. Quando é igual a zero, eu sei o seguinte, que o S é igual a menos 3, ó. Tá? Aí eu posso, inclusive, vir aqui, ó, desenhar no plano, localizar no plano, tá? Plano imaginário, ó. Aqui é menos 3, ó. Vamos imaginar que seja aqui, ó, menos 3. Aí, ó. Veja que essa função de transferência tem a raiz dele, né, que é o polo, localizado no semiplano esquerdo, ó. Ele está para esse lado, ó. Portanto, eu posso dizer que esse sistema ele é o quê? Estável. Tá? Que o sistema ele é estável. Aí, ó, estável. Então, com isso, eu já consigo dizer se o sistema é estável ou não. Vamos para o exemplo 2, exemplo B. No exemplo B, veja, eu tenho aqui, ó, o numerador, N de S, e tenho o denominador, D de S. Ó. Percebe que eu preciso apenas lembrar daquelas equações lá, que a gente estudou lá no primário, não é isso? Então, olha, primeiro, eu tenho N de S aqui, ó, sendo quem? S mais 6.
igual a zero, então S igual a menos 6. Quem é esse S igual a menos 6? É exatamente quem? O zero da função de transferência. Aqui, eu vou colocar assim, ó. Tá? É o zero da função de transferência. Aí eu venho e pego o D de S. O D de S aqui, ó, vai ser exatamente S mais 5 vezes S mais 3, ó, igual a zero. Ora, eu posso resolver usando a fórmula de Bhaskara, não é isso? Então eu posso usar produto aqui, ó. O produto é o seguinte, eu tenho S mais 5 igual a zero, ou S mais 3 igual a zero. Daqui eu tenho S igual a menos 5, ou S igual a menos 3, ó. Tá? Veja que quando fizemos isso, nós encontramos aí, quem são essas raízes? São exatamente os polos, o chamado por X, ó, da nossa função de transferência. Aí eu venho e vou localizar esses polos, vou em desenho o plano, tá? Vamos imaginar que esteja aqui, ó, esse é o plano complexo. Veja, vou começar com zero, menos 6, olha só, o zero, menos 6 está bem aqui, vamos imaginar que esteja aqui, ó, menos 6. Esse é um zero da função de transferência. E os polos? Menos 5. Então, vou imaginar menos 5 bem aqui, ó. Menos 5 e menos 3 bem aqui, ó. Aí. Tá. Veja que aqui eu acabei de localizar os polos e zero da função de transferência. Que nesse caso eu posso dizer que esse sistema é estável. Por quê? Porque os polos da função de transferência estão no semiplano esquerdo da função de transferência. Então, eu posso dizer que o sistema ele é estável. Tá? Eu posso melhorar, depois de analisar a estabilidade, verificar como é que eu posso melhorar o desempenho desse sistema. Né? O outro exemplo é este aqui, ó, tá? S ao quadrado mais S. E aqui eu tenho, se eu fizer aqui uma conta de imediato, eu tenho S ao quadrado mais S igual a zero. S em evidência fica S mais 1 igual a zero. Portanto, S é igual a zero ou S é igual a menos 1. Tá? Quem são esses S? São os zero da função de transferência. Tá? Eu olho o segundo. Aqui, ó, S igual a zero, né? Isso que é o produto, que é o que eu vou fazer de forma já mais direta. Né? Vou colocar assim um S. Eu tenho o quê? S ao quadrado mais 2S mais 5 igual a zero. Na equação do segundo grau. Aqui eu posso usar o que? O Bhaskara. Veja que eu estou calculando aqui, ó, nessa parte, eu estou calculando quem? Os polos da função de transferência. Estou determinando quem são os polos. Nesta parte, estou determinando quem são os zeros da função de transferência. Tá? Aqui, ó, estão os zeros e aqui estão os polos. Aqui, ó, eu posso usar a equação do segundo grau, fórmula de Bhaskara. Então aqui o delta, só para lembrar, B ao quadrado dá 4, menos 4 vezes 1 vezes 5. Fazendo as contas, eu tenho 4 menos 4 vezes 1 dá 4, vezes 5, 20, menos 16. Ó. Tá? Bom, aí o S vai ser igual aqui. Se eu olhar para cá, ó, eu posso dizer que o S é igual a menos B, ó, menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de menos 16. O menos 16 é um número complexo, então vai dar quanto? Tirando a raiz quadrada vai dar 4i, sobre 2 vezes A, ó, que é 1. Portanto, aqui eu já tenho aqui o S, nesse caso aqui, ó, o S1 vai ser menos 2 mais 4i, dividido por 2, ó, mais 4i, dividido por 2. Tá? Da mesma forma, eu tenho o S2, ó, vai ser quem? Menos 2 menos 4i, dividido por 2. Eu vou chamar de J, né? 4J. Eu posso muito bem, nesse número complexo, dividir. Ó. Se eu dividir, eu vou ter 2 por 2, dá menos 1. Mais 4 por 2 vai dar 2J. Aí. Ou seja, o 2 dividiu cada um dos termos. Da mesma forma, eu tenho aqui, ó, menos 1, menos 2J. Veja que esses dois números são exatamente os números, tá? Que são as raízes. Aí cabe aqui a gente melhorar um pouquinho mais a nossa definição, não é isso? Qual é a nossa definição? É que se os polos estiverem no semiplano esquerdo, é isso? Eu digo que o sistema é estável. Né? Então a gente pode depois muito bem melhorar o seguinte, ó, a parte real, trabalhar só com a parte real, que é a parte real que interessa pra gente. Né? Então aqui eu posso agora, eu vou fazer aqui nesse espaço bem pequeno, tá?
aqui, ó. Tomar esse espacinho. Olha os zeros. Quem são os zeros? Se eu olhar para cá. Esse aqui são os zeros, ó. Aqui eu tenho o zero. E eu tenho menos 1 bem aqui, ó. E os polos? Os polos estão em menos 1. Bem aqui, ó. Um aqui e outro bem aqui, ó. Quem é esse cara aqui, ó? É o menos 1 e o, se eu olhar para lá, 2J. E esse outro aqui, ó, menos 1, menos 2J. Tá aqui, ó. Então aqui eu localizei quem são os... Ainda tem o zero nesse e o outro zero. E o outro, que é o terceiro zero, está sobre aqui, ó. E também está sobre o polo. Tá? Então veja, tem 3 polos. Quem são os polos? Um deles é o zero. E o outro são menos 1. Tá bem aqui, ó. Menos 2J. E o outro é menos 1 mais 2J. E os zeros são quem? Menos 1 e 0. Coincidiu sobre o outro. Né? Então eu acabei de localizar o sistema. Esse é o sistema, eu diria o seguinte, um sistema criticamente, pode ser um sistema estável criticamente. Por quê? Porque você tem aqui, ó, tá, um dos polos sobre o eixo. E tem que tomar cuidado para que o sistema não fique muito, que ele se torne instável. Esse é um problema para a gente, né? Então esse sistema não é um sistema assintoticamente estável. É estável, mas não é assintoticamente estável. A gente pode até dizer que ele é criticamente estável, tá? Isso mostra que a gente está começando a fazer a utilização daqueles modelos de fluxo de transferência para que a gente possa aplicar isso no nosso sistema. Vamos ver mais exemplos para ficar bem claro? Vamos a mais exemplos para a nossa discussão da estabilidade, desse, que é um dos pontos, dos focos essenciais no sistema, né? Vamos considerar agora o exemplo D. No exemplo D, eu tenho uma função de transferência. Sempre é bom lembrar, a função de transferência é um modelo de um sistema real, né? Em que, nesse modelo, eu estou considerando apenas a relação entre a transformada de Laplace da saída para a transformada de Laplace da entrada, considerando a condição inicial nula. Tá? Então, aqui eu tenho o numerador e o denominador. O numerador é um polinômio constante. Você não consegue dizer quais são as raízes, né? E o denominador tem um polinômio. Esse polinômio d de s, né, vai ser s ao quadrado mais 1, vai nos dizer quem são os polos da função de transferência. E igual a 0, por exemplo, tem o s ao quadrado mais 1 igual a 0. S ao quadrado é igual a menos 1, portanto, s vai ser mais ou menos j, não é isso? Porque eu calculo a raiz quadrada direto, né? Eu tenho S igual a mais ou menos J. Isso quer dizer que eu vou localizar, tá, no plano, aqui, ó, S vai estar bem aqui e o outro bem aqui, ó, J menos J. É estável? É, mas ele é marginalmente estável, né, porque ele está sobre o eixo imaginário. Isso quer dizer que o nosso sistema não é assintoticamente estável, tá? Então, veja que existe uma diversidade de problemas, né, de sistemas, que você tem que analisar com muito cuidado. Vamos pegar esse outro caso aqui, ó, tá? Nesse outro caso, observe, é um caso similar a esse, onde eu tenho aqui o d de s sendo igual a s. Quando é igual a zero, é zero de imediato. Então, tem um sistema, está bem aqui, ó. Esse aqui é o polo, está sobre o eixo, tá? Marginalmente estável, né? O que eu quero chamar a atenção? Esse aqui é um integrador, né? Eu quero chamar a atenção por quê? Porque aqui existe um caso especial. Olha. Veja esse modelo dado por 1 sobre s ao quadrado. Esse modelo 1 sobre s ao quadrado, se você igualar a zero, ó, o denominador, d de s igual a zero, você tem aqui, ó, s ao quadrado igual a zero, portanto s é igual a zero. Então você poderia olhar para esse sistema aqui, ó, e dizer, esse sistema é marginalmente estável, porque as raízes estão sobre o eixo também, ó. Hipoteticamente aqui, ó, tem o zero, né? Mas esse sistema tem uma questão interessante, porque esse sistema, ele é um sistema instável. Aí você diz, professor, como é que o senhor sabe que ele é um sistema instável? Porque ele garante que é um sistema estável. Porque ele não deu exatamente igual ao outro? Não. Se você olhar, por exemplo, vamos lembrar a definição de estabilidade, né? A estabilidade faz o quê?
ele pega um sinal limitado, aqui, ó, tá? O meu modelo é 1 sobre S ao quadrado e vai gerar um sinal de saída limitado. Isso é a ideia de estabilidade? Vamos imaginar que o seu U de S fosse, por exemplo, 1, que é exatamente o impulso. Se ele for impulso, o Y de S vai ser quem? O G de S vezes o de S, que a gente aprendeu lá no diagrama, né? Fazer produto. Então, Y de S vai ser G de S. G de S é 1 sobre S ao quadrado. Aí, ó, que o U de S vale 1. Né? Eu estou pegando o sinal limitado. Já que, lembra a definição lá? É qualquer. Né? E quando eu aplico a transformada de Laplace inversa, eu vou descobrir que o Y de t, na verdade, vai ser t, uma rampa. Olha só o que está acontecendo. Você pegou um sinal limitado e a saída do sistema está sendo o quê? Uma rampa infinita. Aí, ó, uma rampa infinita, unitária infinita, t, indo para lá. Então, esse sistema, esse é um problema que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque apesar de ele estar incluindo a definição e que ele se torna marginalmente estável, mas na prática, esse é um caso especial, na prática, esse sistema é o quê? Instável. Tá? Então esse é o cuidado que a gente tem que ter na hora de fazer a nossa análise em relação à estabilidade. Usando a questão, por isso que nós tomamos muito cuidado para que ao trabalharmos com os sistemas, nós consideramos que o sistema seja o quê? Assintoticamente estável. Para que ele tenha um efeito de que você possa garantir a estabilidade dele. Né? Aqui não, que você não consegue. Ele é marginalmente estável. Qualquer sinal que você possa aplicar, ele pode se tornar um sistema instável. Aí vem uma pergunta, professor. Até agora o senhor usou só sistemas que o senhor encontrou apenas uma raiz. Perfeito? Perfeito. 2 raízes no máximo, né? Encontrou uma que deu 3. E se tiver sistema com mais raízes? E aí nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Quando eu tenho aqui, eu tenho uma planta que tem uma raiz, um polo, uma planta de primeira ordem. Né? Tenho 2 polos, planta de segunda ordem. 3 polos, terceira ordem, e assim por diante. Só que, para algumas plantas, onde você tem polinômio, que não necessariamente você consegue encontrar as raízes de forma imediata, esse é um problema. Para as plantas mais complexas, realmente vai ficar complicado. Então, para a planta de ordem 2 para cima, você não consegue encontrar de forma imediata as raízes, a não ser para alguns casos. Né? Então, o que nós vamos fazer? Na nossa próxima aula, nós vamos estudar um critério chamado critério de Raouf, que vai definir para a gente, para esse polinômio de ordem maiores. Então, nós não vamos precisar calcular simplesmente a raiz, nós vamos apenas encontrar o critério de Raouf, para que a gente possa dizer que o sistema ele é estável. E isso vai acontecer na nossa próxima aula. Bom, pessoal, quero agradecer essa primeira introdução de estabilidade, né? Marque, anote as dúvidas que vocês têm, para que na próxima aula a gente continue debatendo sobre estabilidade e nós possamos usar isso como um dos critérios para melhorar o nosso desempenho no sistema. Pessoal, um grande abraço, tchau!